A mendiga negra inocente sobrevive até acabar na cama do milionário em noite inesquecível. Isadora Nunes, 24 anos, cabelo enrolado preso em um rabo de cavalo apertado, olhos cansados, pele marcada pela cidade e dias difíceis, caminhava na chuva fina que começava a cair naquele fim de tarde caótico no Rio de Janeiro. 3 empregos nas costas, uma bolsa surrada, cheia de sonhos e uma solidão que pesava mais que o mundo nos ombros. Ela mal sabia que aquela noite mudaria tudo, de um jeito louco, inesperado, meio impossível. No ônibus lotado, o cheiro de suor, gasolina e fumaça, a trilha sonora da metrópole pulsante e cruel. Isadora sentiu o celular vibrar no banco ao lado. Um aparelho de luxo, grosso, preto, parecendo valioso demais para estar ali. Ela pegou, olhos arregalados, coração batendo no ritmo de um trovão distante. O dono, um empresário milionário, Lorenzo Albuquerque, nome que até então ela só conhecia de jornais sensacionalistas. Sem pensar, Isadora apertou-o. Ele, um homem sério, reservadíssimo, vestido impecavelmente, mas com um olhar que escondia segredos, receios, talvez mais solidão do que ela mesma carregava. Ele desconfiou. Quem essa mulher da chuva, com roupa simples, brilho nos olhos e uma aura meio errante, estava para chegar até ali? Mas a tempestade não dá o luxo de esperar explicações. A chuva caiu forte, gelada, batendo nas janelas, abafando as vozes. O ônibus parou com um solavanco brusco. Ninguém conseguia sair. Ninguém queria sair. O apartamento de Lorenzo virou o refúgio improvável de uma noite que prometia ser qualquer coisa, menos comum. Ela ofereceu um sorriso tímido, ele um sermão bravo, e ali, no meio do inesperado, um ato simples vira cena. Um abraço de gratidão. O ar fica espesso, o coração de ambos bate mais forte. Um beijo explode do nada, intenso, urgente e sufocante, como um fogo que ninguém viu chegar, mas que arde e prende. Um momento que parece um mundo inteiro, um universo apertado entre 2 tum. Mas a história não para. Isadora, frágil por uma anemia agressiva, começa a se afastar. Não por vontade, pelo corpo que pede socorro, cansaço que paralisa. Lorenzo percebe que o que sente vai além da vontade de proteger. Naquele gesto meio louco, ele convida ela a morar no seu apartamento, um ato de compaixão que vira ponte, abrigo e começo de algo maior. Ali, eles sonham juntos. Abrir uma clínica veterinária acessível, espalhar cuidado e esperança. Parece que a luta de Isadora finalmente ganhou um parceiro, um aliado, um futuro. Mas o passado de Lorenzo não sossega. Segredos obscuros, sussurros do alto círculo social, pressões que ameaçam poder sulcar esse chão novo que eles tentam construir com tanta força. E quando tudo parece ao mesmo tempo tão perto e tão longe, Lorenzo toma coragem, propõe casamento, uma cerimônia carregada de emoções, lágrimas e promessas, uma aposta no amor que desafia status, condições e o caos externo, mas como num filme, uma sombra aparece. O futuro deles, antes cheio de brilho e planos, agora se enche de dúvida. Aquela mesma tempestade que juntou Isadora e Lorenzo será capaz de separar? Ou o amor será a força que os mantém firmes diante do vendaval? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários,
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lorenzo respirou fundo, o olhar fixo em Isadora, coração acelerado, como se estivesse prestes a pular de um abismo. Ele se ajoelhou, o brilho o sim dela soava como música, e as promessas flutuavam no ar como fumaça. Mas, ao mesmo tempo em que ele começava a imaginar um futuro radiante, a porta do apartamento se abriu com um estrondo que gelou o ambiente. A figura que entrou era uma sombra do passado, e Lorenzo palpitou o coração no peito. Era Beatriz, sua ex-namorada. Ela estava com um olhar descomposto, cabelos bagunçados e uma expressão de pânico que não prometia nada bom. O choque da presença dela era palpável, como um balde de água fria jogado no fogo do romance que estava se formando. Você não deveria estar aqui, Lorenzo exclamou, tentando esconder a desgraça pela sua postura firme. As palavras saíram como um grito sufocado. Isadora ficou atordoada, sentindo a tensão subir como fumaça. O sorriso dissipou-se de seus lábios e o abraço que minutos antes parecia quentinho, agora era um casulo de incertezas. Eu tô do super mega. Eu sabia que você ia se envolver com ela. Beatriz disse, com a voz trêmula, apontando para Isadora como se ela fosse o problema. Eu vi o que você fez, querendo se casar enquanto eu estava aqui esperando por você. O desaforo soou como um impacto direto no peito de Isadora. Uma dor cortante, um nó se formou na garganta. Ela tentou se levantar, mas as palavras estavam presas. Você não sabe o que está dizendo, Lorenzo protestou. O olhar envolto em raiva e confusão, mas Beatriz avançou, um olhar quase descontrolado nos olhos. Você não pode esquecer facilmente o que fizemos, o que vivemos. Você não pode simplesmente vir aqui e substituir tudo isso. A tensão aumentou. Algo no ar mudava. Um segredo sombrio escapava de Beatriz como um sussurro cruel. Isadora, presa na tempestade emocional, apenas assistia. A tempestade exterior já havia sido testemunha da conexão deles, mas agora aquela sala parecia um redemoinho. Ela sentiu seu coração acelerar. O amor que a trouxe até aqui parecia agora uma armadilha. Chega de mentiras, Beatriz! Lorenzo gritou, decidido a não se deixar dominar. Você não é mais parte da minha vida. Mas a voz de Beatriz ecoou, repercutindo como trovão. Você não sabe a verdade. Eu sei quem você realmente é, e não é esse príncipe encantado que se apresenta a ela. Neste instante, um silêncio pesado tomou conta do lugar. Isadora sentiu uma sensação estranha lhe atravessar. Quem era Lorenzo? As palavras de Beatriz pareciam como bombas lançadas. O casarão de sonhos se desmoronava diante dela. O passado oculto de Lorenzo se tornava um labirinto, e ela estava perdida no meio dele. Do que você está falando? Lorenzo questionou, a expressão dele trocando entre revolta e medo. Os olhos de Isadora refletiam a confusão, o medo em cada batida de seu coração. Que Beatriz tinha para revelar poderia destruir tudo que estavam construindo. O calor da noite era agora frio. O cheiro da esperança e da paixão se misturava ao medo de uma verdade não contada. O silêncio se arrastou inutilmente, como um peso que pulsava. E então, de repente, o celular de Lorenzo vibrou na mesa. Um som agudo perturbador que interrompeu a tensão. Ele olhou para a tela pálido. Ao ver as mensagens, seu rosto perdeu a cor. Não, não pode ser, murmurou. A esperança parecia desmoronar como uma casa de cartas. Isadora ficou paralisada, o coração batendo de desespero e dúvida.
Que Lorenzo estava prestes a descobrir? A tempestade que os uniu poderia ser também a força que os separasse, como Beatriz prometia. O futuro que se desenhava juntos tinha agora que enfrentar uma reviravolta que parecia mortal. O que a mensagem revelava? Os segredos poderiam mudar tudo. E quem sabe o que mais viria à tona? Isadora sentiu seu coração acelerar, pulsando em descompasso com a tensão no ar. O celular de Lorenzo vibrou de novo na mesa, cada tremor parecendo uma bomba prestes a explodir. Ele olhou para a tela, seus olhos se alargando em um misto de pânico e incredulidade. Isadora pôde ver a palidez tomar conta de seu rosto, como se a vida tivesse sido drenada de seu corpo. Não, não pode ser, Lorenzo murmurou, sua voz num fio, enquanto Isadora tentava entender. Quem mandou isso? Beatriz, com um sorriso triunfante, avançou um passo, os olhos brilhando com uma mistura de raiva e satisfação. Você deveria ter deixado tudo isso no passado, Lorenzo. Eu sabia que algo assim estava prestes a acontecer. Você não pode confiar em ninguém. As palavras saíam dela como balas, envenenadas. A tensão se acumulava, como um fio prestes a se romper. Isadora sentiu os dedos de Lorenzo tremerem ao segurar o celular. Ele estava em um dilema agora, entre a mulher que despertou seu coração e o passado que o assombrava. A mensagem pulsava na tela. Uma foto e um recado sucinto. Você realmente acha que pode escapar de tudo isso? Assim que Lorenzo leu, seu rosto mudou completamente. A raiva se misturou ao desespero. O que você quer dizer com isso? O que você sabe, Beatriz? Sua voz subiu de tom, ecoando perfeitamente no silêncio. Eu sei de coisas que você nem imagina, Lorenzo. Segredos que poderiam acabar com você e essa mulher. Beatriz apontou para Isadora, um desprezo evidente nos olhos. Era como se ela tivesse uma faca nas mãos, pronta para cortar as cordas que ligavam Isadora a Lorenzo. Isadora estava paralisada. O que Beatriz estava falando? Qual o segredo que Lorenzo escondia? Sorriu para ele momentos antes. Agora sua mente estava uma tempestade de dúvidas. Segredos? Que segredos? Lorenzo exigiu, quase implorando. Diga logo, Beatriz. Logo, uma sombra se projetou na porta. Alguém estava ali. Um homem, vestido de preto, entrou abruptamente. O pânico foi imediato. Ele parecia armado, seus olhos frios e sombrios. É melhor você recuar, Beatriz. A última vez que você cruzou meu caminho, as coisas não acabaram bem. Isadora ficou sem ar. O que estava acontecendo? Ela teve vontade de correr, mas seus pés estavam cravados ao chão. Beatriz gelou, seu rosto perdendo toda a cor. Você não deveria estar aqui. A ex-namorada de Lorenzo gaguejou, o olhar agora repleto de medo. Eu sempre estarei onde devo, Beatriz. Disse o homem com um sussurro ameaçador. Mas você, ele se virou para Lorenzo. Deixa eu te perguntar, você realmente sabe com quem está se envolvendo? O ar pisou mais uma vez. Isadora viu Lorenzo recuar um pouco, um olhar entre medo e fúria. Calha a boca, Lorenzo gritou, mas pode-se notar a dúvida em sua voz. Você não sabe, Lorenzo. Ninguém sabe. O homem continuou, se aproximando. Aquela noite, tudo o que aconteceu, você pode ser mais do que imagina. E agora sua vida está em jogo. Você pode ter trazido uma tempestade a mais para dentro do seu coração. Isadora queria entender, mas tudo o que conseguiu foi sentir uma onda de pânico tomar conta dela. O homem era um desconhecido, mas sua presença parecia tão pesada, tão carregada de segredos. O celular diante de Lorenzo começou a vibrar mais uma vez. E ele olhou, a mensagem era de uma fonte diferente agora. Um número desconhecido que fazia seu coração disparar mais ainda. Lorenzo, o que está acontecendo? Isadora perguntava, sua voz quase um sussurro. Ele fingiu estar bem, mas a expressão dele dizia o contrário. O homem em pé se tornava mais ameaçador a cada segundo. É só o começo, Lorenzo. A tempestade que você não esperava está só começando. Você deveria ter me deixado em paz. A sala se encheu de tensão.
Um segredo, uma ameaça, um amor à beira do abismo. Isadora percebeu que tudo o que acreditava saber tinha mudado. A tempestade que unira Lorenzo e Isadora poderia ser, na verdade, a força que os separaria para sempre. "Quem é você?" Lorenzo gritou, mas suas palavras soaram como um eco em um abismo de incertezas. O futuro que parecia brilhante agora estava em frangalhos, e com ele, seu coração ao lado de Isadora. O que mais estava por vir? Isadora ficou paralisada, o olhar fixo no homem que tinha entrado. O pânico ecoou em seu peito. As palavras ameaçadoras ainda dançavam no ar, deixando um rastro de tensão palpável. Lorenzo, por outro lado, parecia estagnado, torcendo angústia em sua expressão. O conhecido havia se transformado em um completo desconhecido. "Quem é você?" Lorenzo perguntou, com a voz que tremia entre a indignação e o medo. Mas já era tarde demais. O homem se aproximou, seu olhar fixo e cortante como uma lâmina. "Muitos chamam-me de Jack, e o que trago hoje é um presente, ou talvez uma maldição." A voz dele possuía um tom sombrio. "Lorenzo, você realmente achou que suas ações não teriam consequências?" Isadora sentiu o peito apertar. Quem era esse Jack? O que ele queria? E como ele estava ligado a Lorenzo? As palavras de Beatriz ainda reverberavam em sua mente, criando dúvidas profundas sobre quem realmente era o homem que ela estava aprendendo a amar. "Você não tem nada a ver com isso. Vá embora, Jack." Lorenzo gritou, se levantando, mas a figura sombria não recuou. "Eu tenho tudo a ver com isso. Muito mais do que você imagina." Jack tirou algo do bolso, um pequeno objeto que brilhou sob a luz fraca do apartamento. Era uma chave. "Essa chave abre as portas de um passado que você tentou enterrar e esqueceu, mas que agora volta para cobrar o que deve." O silêncio foi ensurdecedor. O coração de Isadora batia como um tambor descontrolado. Lorenzo a olhou, a confusão dançando em seus olhos. "Que passado? Que você está dizendo?" Lorenzo perguntou, com a voz baixa, quase implorando por uma resposta que não queria ouvir. "A noite em que você decidiu que tudo poderia mudar. Mas as escolhas têm um preço. E você esqueceu de pagá-lo." Jack completou, com um riso curto e frio que fez Isadora estremecer. Lorenzo engoliu em seco, seu rosto contorcido em dor. "Você não sabe do que está falando." "Claro que sei. A verdade é que você nunca se livrou do que fez. E agora você tem uma nova vida, uma nova amante, enquanto eu sou o único que ficou para cuidar da bagunça que você deixou." Isadora sentiu um nó na garganta. O que estava acontecendo? O que Lorenzo havia feito? O peso das palavras de Jack pendia como uma espada sobre eles. "Por favor, me diga que não é verdade." Isadora sussurrou, seu olhar cravado no de Lorenzo, buscando resposta. Mas o silêncio dele era eloquente. A expressão de Lorenzo estava repleta de dor e raiva. Ele estava lutando contra algo dentro de si, um turbilhão de lembranças que ele provavelmente havia tentado esconder. Jack se aproximou ainda mais, sua presença quase sufocante. "Você não quer que ela saiba a verdade, Lorenzo? Ou você realmente acha que pode proteger Isadora de quem você se tornou? Ou do que fez?" E então um barulho seco ecoou, como um disparo em meio ao caos. Um tiro. A sala pareceu paralisar-se em um filme em câmera lenta. Isadora sentiu um frio terrível percorrer sua espinha. Lorenzo se virou abruptamente, colocando a mão na parte lateral de seu torso. "Não!" Isadora gritou, a voz carregada de desespero. "Lorenzo!" Ela correu até ele, sentindo a adrenalina subindo, seu coração em pedaços. Ele caiu, a expressão de horror em seu rosto. Os olhos de Jack estavam frios e a chave ainda reluzia em sua mão. Você não podia simplesmente deixar tudo para trás, podia?
Agora, o passado veio cobrar sua dívida. O mundo ao redor de Isadora estava desmoronando. A verdade que ela mais temia havia se tornado real. Lorenzo estava em perigo. E as respostas que buscava estavam mais longe do que nunca. Agora, não era apenas o amor que estava em jogo, mas a própria vida dele e todos os segredos que envolviam esse jogo mortal. Se a tempestade que os uniu seria capaz de separá-los agora, Isadora não sabia. Tudo mudou em um instante. Cada segundo era uma eternidade, e ela precisava agir. O que mais estava por vir? E quem era realmente Lorenzo? O passado, com seus segredos devastadores, agora era tudo o que ela poderia pensar. Isadora estava paralisada, o olhar fixo no homem que tinha entrado. O pânico ecoou em seu peito. As palavras ameaçadoras ainda dançavam no ar, deixando um rastro de tensão palpável. Lorenzo, por outro lado, parecia estagnado, torcendo angústia em sua expressão. O conhecido havia se transformado em um completo desconhecido. "Quem é você?" Lorenzo perguntou, com a voz que tremia entre a indignação e o medo. Mas já era tarde demais. O homem se aproximou, seu olhar fixo e cortante como uma lâmina. "Muitos me chamam de Jack. E o que trago hoje é um presente. Ou talvez uma maldição." A voz dele possuía um tom sombrio. "Lorenzo, você realmente achou que suas ações não teriam consequências?" Isadora sentiu o peito apertar. Quem era esse Jack? O que ele queria? E como ele estava ligado a Lorenzo? As palavras de Beatriz ainda reverberavam em sua mente, criando dúvidas profundas sobre quem realmente era o homem que ela estava aprendendo a amar. "Você não tem nada a ver com isso. Vá embora, Jack." Lorenzo gritou, se levantando, mas a figura sombria não recuou. "Eu tenho tudo a ver com isso, muito mais do que você imagina." Jack tirou algo do bolso, um pequeno objeto que brilhou sob a luz fraca do apartamento. Era uma chave. "Essa chave abre as portas de um passado que você tentou enterrar e esqueceu, mas que agora volta para cobrar o que deve." O silêncio foi ensurdecedor. O coração de Isadora batia como um tambor descontrolado. Lorenzo a olhou, a confusão dançando em seus olhos. "Que passado? O que você está dizendo?" Lorenzo perguntou, com a voz baixa, quase implorando por uma resposta que não queria ouvir. "A noite em que você decidiu que tudo poderia mudar. Mas as escolhas têm um preço, e você esqueceu de pagá-lo." Jack completou, com um riso curto e frio que fez Isadora estremecer. Lorenzo engoliu em seco, seu rosto contorcido em dor. "Você não sabe do que está falando." "Claro que sei. A verdade é que você nunca se livrou do que fez. E agora você tem uma nova vida, uma nova amante, enquanto eu sou o único que ficou para cuidar da bagunça que você deixou." Isadora sentiu um nó na garganta. O que estava acontecendo? O que Lorenzo havia feito? O peso das palavras de Jack pendia como uma espada sobre eles. "Por favor, me diga que não é verdade," Isadora sussurrou, seu olhar cravado no de Lorenzo, buscando resposta. Mas o silêncio dele era eloquente. A expressão de Lorenzo estava repleta de dor e raiva. Ele estava lutando contra algo dentro de si, um turbilhão de lembranças que ele provavelmente havia tentado esconder. Jack se aproximou ainda mais, sua presença quase sufocante. "Você não quer que ela saiba a verdade, Lorenzo? Ou você realmente acha que pode proteger Isadora de quem você se tornou?" O do que fez? Nesse instante, o ambiente parecia se contrair. A tensão era palpável, quase física. O celular de Lorenzo começou a vibrar novamente, mas ele não prestou atenção. Estava preso em um ciclo de medo e raiva. Jack, revelando-se como um espectro que não fazia parte de sua nova vida, apontou a chave para Lorenzo, como se aquilo pudesse desbloquear algo mais que apenas portas. Lorenzo,
Você vai ter que escolher: falar a verdade ou esconder-se nas mentiras que construiu. Jack desafiou, um sorriso sinistro nos lábios. O coração de Isadora estava em pedaços. Ela sentiu o desespero subindo, despedaçando as esperanças que tinha construído. Jack, com sua aura ameaçadora, tornava-se cada vez mais uma sombra que pairava sobre eles. E então, ao som de um estrondo, a porta do apartamento se abriu com força. Um novo personagem entrou. Uma mulher, de cabelos castanhos e expressão intensa. Era Beatriz. Seus olhos estavam arregalados e um sorriso escandalizando estampava seu rosto. Você não vai acreditar no que eu descobri, Beatriz exclamou, sem notar a tensão no ar. O plano estava em andamento antes mesmo de você pensar em se casar. Lorenzo, você não sabe quem realmente está por trás disso tudo. O choque foi instantâneo. Isadora sentiu seu mundo girar. Lorenzo e Beatriz? O que estava acontecendo? Jack, um rosto do passado, agora se tornava um mero peão diante da revelação iminente de Beatriz. A mulher olhou para Isadora, um desprezo evidente em seu olhar, antes de voltar-se para Lorenzo. Você não pode correr, Lorenzo. A verdade sempre vem à tona e tô aqui para garantir que ela descubra exatamente o que você realmente faz. Foi como se uma explosão tivesse ocorrido. Isadora fechou os olhos, tentando processar a montanha-russa de emoções, mas seu coração estava prestes a se despedaçar. Um novo embate se formava, mais complexo e mais perigoso. Beatriz, não! Você não tem ideia do que está falando. Lorenzo gritou, seu olhar mudando com a tensão fresca que invadia o apartamento. Mas as palavras de Beatriz ecoaram mais altas, e a verdade que poderia libertá-los também era a única que poderia destruí-los, jogando Isadora em um turbilhão de consequências que ainda eram desconhecidas. O passado, que parecia enterrado, ressurgia com uma força devastadora, e tudo o que eles haviam construído poderia desmoronar em um instante. O que a mulher sabia? O que mais estava guardado nas sombras do passado de Lorenzo, enquanto a tempestade rugia lá fora? Isadora percebeu que o verdadeiro desafio estava. O ambiente estava carregado. O coração de Isadora pulsava forte. As palavras de Beatriz ainda ressoavam, como um eco sinistro. A sala estava impregnada de tenso silêncio, até que Jack, com um olhar gélido, interrompeu tudo. Você realmente não entende, Lorenzo, ele disse, a voz calma como um fio de veneno. O passado não é apenas um erro, é uma sombra que cresce. A expressão de Lorenzo mudava, seu olhar alternando entre raiva e confusão, como se tentasse segurar o que ainda tinha de controle. E que passado é esse? Que jogos você está jogando? Ele exigiu, elevando a voz, seus olhos reluzindo com a luz da incerteza. Eu tinha certeza de que você não ia se lembrar, mas infelizmente, esse não é o seu dia de sorte. Jack disse, então se virou para Isadora, deixando um rastro de confusão no ar. Ela sentia a pressão dentro de seu peito, pressionando tanto que parecia difícil respirar. Nesse instante, Beatriz, com uma expressão maliciosa, deu um passo à frente. Você não sabe o que realmente aconteceu naquela noite, Lorenzo. Não sabe das escolhas que tomou e as pessoas que feriu no caminho. Só então algo pareceu deslizar pelo rosto de Jack, um leve sorriso de triunfo. Você deveria ter me escutado, Lorenzo. O que você fez não fica apenas nas suas mãos. Outras vidas estão envolvidas. Isadora sentiu seu mundo desmoronar. O que você quer dizer? Ela perguntou, sua voz tremendo, mas Jack permaneceu em silêncio. A atmosfera pesando como chumbo. Todos os olhos estavam fixos nele, aguardando um desfecho. Lorenzo ergueu a cabeça, sua expressão agora uma mistura de determinação e desespero. Tem algo a dizer sobre o meu passado, então diga.
Jack respirou fundo, como se preparasse um discurso. Você se lembra dela? A menina de cabelos brilhantes e sorriso inocente? Ela teve tudo a ver com a noite em que tudo mudou. O Lorenzo empalideceu, Isadora franziu a testa, confusa, inquieta. Quem é essa menina? Ela questionou. A palavra menina soou na sala como um golpe. Ela era o seu futuro, Lorenzo, Jack exclamou, e você a deixou para trás. As consequências chegariam. Ele então olhou diretamente para Isadora, seus olhos desprovidos de compaixão. E você, querida, vai descobrir a verdade de uma forma que nunca imaginou. Um grito surgiu da garganta de Beatriz. Isso não pode ser verdade. Você está mentindo. Suas palavras saíram como um rugido, mas Jack não se abalou. Eu não estou aqui para mentir, disse ele, já cansado da resistência. A tensão no ar ficou insuportável. Isadora levou a mão ao coração e a sensação era como se tudo estivesse escorregando entre seus dedos. Jack, então, virou-se para Lorenzo. E se eu te dissesse que a menina que você deixou é a mãe de Isadora? A sala se encheu de silêncio. O mundo parou. Isadora sente o chão se abrir sob seus pés. Não, isso não pode ser verdade, ela sussurrou, as lágrimas lhe queimando os olhos. O que Jack disse ecoou em sua mente, fazendo-a tremer. Lorenzo, chocado, abriu a boca para protestar, mas não conseguiu formular palavras. O seu passado agora se transformava em um labirinto sombrio, cheio de consequências. Você sempre teve a possibilidade de falar a verdade. Jack continuou, mas agora é tarde demais. O que no passado poderia ter sido consertado se tornou o que pode destruir não só você, mas Isadora. Isadora sentiu um frio intenso, uma revelação devastadora que virava tudo de cabeça para baixo. O que antes era amor agora parecia desmoronar em desconfiança. Lorenzo, Isadora disse, a voz falhando. Você me escondia isso, a verdade, sobre minha mãe? A pergunta pairou no ar e Lorenzo ficou paralisado entre o desejo de proteger e a obrigação de contar a verdade. A tempestade que os unira começava a parecer mais a tempestade que os separaria. Jack, com um olhar de satisfação, observou a confusão na sala. Ele sabia que a revelação que havia feito transformaria o jogo. E enquanto Lorenzo se esforçava para explicar, os olhos de Isadora estavam fixos no chão e o medo a envolvia. Então o que vem a seguir? Ela sussurrou, sua voz roubando a esperança da sala. E naquele momento, Isadora não conseguiu ver um futuro para si mesma. A verdade que Jack trouxe com a chave de seu passado estava apenas começando a abrir portas que deveriam ter permanecido fechadas. O horror aguardava. E o que mais viria? O que mais estava guardado nas sombras? O ar denso tornou-se insuportável, enquanto todos respiravam na incerteza, e a verdadeira batalha estava apenas começando. Isadora estava paralisada, o olhar fixo no homem que tinha entrado. O pânico ecoava em seu peito. As palavras de Beatriz ainda ressoavam como um eco sinistro, e a sala parecia um campo de batalha de emoções. O que Jack havia revelado estava pesando como uma âncora no fundo do seu ser. A verdade sobre a mãe estava sendo colocada na mesa, e o que isso significava para ela? Você está dizendo que eu sou filha de alguém que Lorenzo deixou para trás? Ela mal conseguiu pronunciar as palavras, a dor com um nó na garganta. Lorenzo olhou para Isadora, lágrimas começando a formar nos olhos. Isadora, eu não sabia. Eu não sabia que sua mãe estava viva. A voz dele tremia, preenchida de culpa. Mas antes que alguém pudesse processar a magnitude da revelação, Jack interrompeu.
Você deveria ter pensado 2 vezes antes de deixar seu passado para trás, Lorenzo. Agora você está buscando um amor em um campo minado. Ele olhou para Isadora, um sorriso desdenhoso nos lábios. O que você acha que vai acontecer quando tudo isso explodir? Isadora sentiu suas pernas fraquejarem. Explodir? Repetiu, a palavra ecoando em sua mente. O que Jack sabia que eles não sabiam? Não só sobre sua mãe, Jack continuou, sua voz calma como um lago pré-tempestade. Sobre você também. A verdade é que sua mãe não era a única a ter segredos. Beatriz se agitou, perplexa. O que você quer dizer com isso? Os olhos dela estavam arregalados, cheios de horror. Você vai descobrir em breve, disse Jack, dando 2 passos à frente, como um predador pronto para atacar. Nesse momento, o telefone de Lorenzo começou a tocar, um som estridente quebrando o clima de tensão palpável. Ele hesitou, apanhando o celular, mas antes que pudesse olhar, Jack saltou. Não, não atenda. Você não sabe quem está tentando entrar na sua vida. O alarme cresceu. Isadora viu a sombra de Beatriz se transformar em uma figura de raiva. Você não pode controlá-lo, Jack. Isso não é da sua conta. Lorenzo virou-se, o rosto congestionado. Essa é a minha vida. Eu não vou deixar você me aterrorizar contando mentiras. Beatriz se aproximou de Isadora, cada passo ecoando como um exemplo de lealdade quebrada. Eu não sou o inimigo aqui. Ele está mentindo, Isadora. Lorenzo não é quem ele diz que é. Há muito mais que você precisa saber. Com um movimento rápido, Jack puxou um pequeno dispositivo do bolso. Um pendrive, segurando em direção a Lorenzo como se fosse uma arma. Tome cuidado com isso, porque dentro dele está a sua vida e a vida da Isadora, arruinada por segredos. E mandar isso pode não ser a melhor ideia. Mas o que tem nele? Isadora perguntou, um calor arrebatador começando a percorrer seu corpo. Jack sorriu, mas não chegava a ser reconfortante. Apenas tudo o que você precisa saber sobre quem realmente é, Isadora. O que seu pai fez para protegê-la e o verdadeiro motivo pelo qual sua mãe sumiu. O pânico cresceu como uma onda avassaladora. O que você quer dizer com o que meu pai fez? Isso ecoava como se cada palavra fosse uma facada, fazendo o mundo ao seu redor parecer prestes a desmoronar. Mas antes que alguém pudesse responder, uma explosão troou do lado de fora, o vidro das janelas tremendo com o impacto. O sobressalto foi instantâneo. Isadora sentiu o coração parar. O ruído era ensurdecedor, e em uma fração de segundo, todo o conflito interno se tornou completamente irrelevante. A porta do apartamento voou para dentro, e uma figura surgiu, envolta em fumaça e caos. Era um homem, com um olhar feroz e uma arma em punho. Jack, você não devia ter vindo aqui, ele gritou, e as bocas se calaram como se um feitiço houvesse sido lançado. Desesperada, Isadora olhou para Lorenzo, que estava de pé em choque. A tensão explodiu novamente, como um fogo repentino. O que estava acontecendo? O que mais havia de oculto nesse emaranhado de segredos? A tempestade que se formava fora do apartamento agora palpitava na sala, e as perguntas cruciais pairavam no ar. Um novo nível de perigo havia chegado, e tudo que parecia claro se tornava uma névoa de incertezas. E quando a verdade finalmente emergisse, o que de fato aconteceria com Isadora, com Lorenzo? O futuro que ela imaginava desmoronava antes mesmo de ser erguido. A explosão do movimento na porta fez a sala tremer. O homem armado encarou todos, um olhar ameaçador nos olhos. A tensão aumentou, como um fio prestes a se romper. Isadora sentiu um fio na espinha, o coração disparando. Tudo o que ela pensava que entendia, que conhecia, estava prestes a mudar novamente. O que você quer? Lorenzo perguntou, a voz carregada de bravura, mas a insegurança escapava por entre os dedos. Ele se posicionou na frente de Isadora, como se isso pudesse protegê-la de qualquer maneira. O homem olhou de Beatriz para Jack,
um sorriso cruel no rosto. Venho buscar o que é meu e não estou aqui para discutir. Lorenzo, você me deve. Você não vai levar nada, Lorenzo retrucou, mas a firmeza em sua voz vacilava, um nervo exposto. O passado começava a se fazer presente mais uma vez e as palavras de Jack ecoavam em sua mente. Antes que alguém pudesse responder, o homem agiu, a arma levantada e suas intenções claras. Mas em movimento rápido, Isadora decidiu não mais ficar parada. Ela olhou nos olhos de Lorenzo, buscando alguma pista do que estava acontecendo. "Espera!" Isadora gritou, sua voz superando o barulho. "O que está acontecendo? O que esse homem quer?" O olhar do homem se fixou nela, e ele deu um passo à frente, o olhar sardônico. "Ah, você, a filhinha da história, sempre em busca de verdades que não quer ouvir. Seu pai e eu temos assuntos inacabados." Isadora congelou, as peças começando a se encaixar. "Meu pai? O que você sabe sobre meu pai?" Mas antes que pudesse receber uma resposta, Lorenzo, em um impulso desesperado, avançou. "Não, não fale dela!" ele gritou, a situação fazendo seu controle ruir. Um momento súbito de raiva substituiu a hesitação. E longe de ser uma simples proteção, parecia uma luta por controle. A tensão subiu à estratosfera. Jack viu isso como uma oportunidade. Se você acha que pode protegê-la desses espectros do seu passado, Lorenzo, está muito enganado. O que você esconde não pode mais ser mantido sob o tapete. O homem armado revistou a sala com um olhar gélido, vendo a rixa para se estabelecer de fato. "Então você realmente não se lembra do que aconteceu? A noite em que você decidiu se afastar? Ela estava certa que não tem como escapar." Isadora estava confusa. "O que você quer dizer?" "O segredo que Lorenzo esconde é muito mais profundo." Jack interveio, quase divertindo-se. "Não é só sobre você. É sobre o que ocorreu entre ele e a pessoa que deveria ter protegido." Os olhos de Lorenzo se estreitaram ao ouvir isso. A raiva pulsava em seu corpo. E ele gritou: "Chega! Não ousa dizer nada sobre meu passado. Você não tem direito." Mas a verdade estava prestes a se desfazer diante deles. O homem armado olhou para Isadora e sorriu. Um gesto maligno. "Sua mãe não desapareceu por acidente, garota. Lorenzo fez escolhas que agora voltam para assombrar todos vocês." As palavras atingiram Isadora como uma lâmina afiada. O vazio dentro dela se expandiu e ela sentiu que a terra sob seus pés estava desmoronando. "O que aconteceu com minha mãe?" ela perguntou, a voz quase um sussurro. O homem armado não cedeu. "O que importa é que para cada ação há uma reação, e a sua parece estar prestes a se manifestar. Lorenzo não é quem você pensa. Ele tem mais segredos e mentiras guardados, e essas verdades vão acabar com vocês." Então Jack começou a falar, sua voz baixa e intensa. "Por que não dizemos que você também estava lá naquela noite? Por que não revelamos que você foi parte da escolha que levou sua mãe a sumir?" Chocada, Isadora recuou, as palavras pesadas se formando em sua mente. A linha entre amor e traição tremulava. Ela olhou para Lorenzo, buscando a verdade em seus olhos. Mas algo mudara, e ela não sabia mais em quem confiar. Um silêncio se arrastou, e todos pareciam respirar com mais dificuldade. O que mais estavam escondendo? Ela estava prestes a descobrir, e a pergunta que pulsava em seu coração era: quem realmente era Lorenzo? A resposta podia mudar tudo, e o passado se aproximava como uma tempestade pronta para desabar. Isadora estava paralisada, o olhar fixo no homem que tinha entrado. O pânico ecoava em seu peito. As palavras de Beatriz ainda ressoavam como um eco sinistro, e a sala parecia um campo de batalha de emoções.
O que Jack havia revelado estava pesando como uma âncora no fundo do seu ser. A verdade sobre a mãe estava sendo colocada na mesa. E o que significava para ela? Você está dizendo que eu sou filha de alguém que Lorenzo deixou para trás? Ela mal conseguiu pronunciar as palavras, a dor como um nó na garganta. Lorenzo olhou para Isadora, lágrimas começando a formar nos olhos. Isadora, eu não sabia. Eu não sabia que sua mãe estava viva. A voz dele tremia, preenchida de culpa. Mas antes que alguém pudesse responder, o homem agiu, a arma levantada e suas intenções claras. Mas em um movimento rápido, Isadora decidiu não mais ficar parada. Ela olhou nos olhos de Lorenzo, buscando alguma pista do que estava acontecendo. Espera! Isadora gritou, sua voz superando o barulho. O que está acontecendo? O que esse homem quer? O olhar dele se fixou nela e ele deu um passo à frente, o olhar sardônico. Ah, você, a filhinha da história, sempre em busca de verdades que não quer ouvir. Seu pai e eu temos assuntos inacabados. Isadora congelou, as peças começando a se encaixar. Meu pai? O que você sabe sobre meu pai? Mas antes que pudesse receber uma resposta, Lorenzo, em um impulso desesperado, avançou. Não, não fale dela, ele gritou, a situação fazendo seu controle ruir. Um momento súbito de raiva substituiu a hesitação e, longe de ser uma simples proteção, parecia uma luta por controle. A tensão subiu à estratosfera. Jack viu isso como uma oportunidade. Se você acha que pode protegê-la desses espectros do seu passado, está muito enganado. O que você esconde não pode mais ser mantido sob o tapete. O homem armado revistou a sala com um olhar gélido, vendo a rixa para se estabelecer de fato. Então, você realmente não se lembra do que aconteceu a noite em que você decidiu se afastar. Ela estava certa aqui, não tem como escapar. Isadora estava confusa. O que você quer dizer? Por que não dizemos que você também estava lá naquela noite? Por que não revelamos que você foi parte da escolha que levou sua mãe a sumir? A frase ecoou como um trovão. Chocada, Isadora recuou, as palavras pesadas se formando em sua mente. A linha entre amor e traição tremulava. Ela olhou para Lorenzo, buscando a verdade em seus olhos, mas algo mudara, e ela não sabia mais em quem confiar. Um silêncio se arrastou, e todos pareciam respirar com mais dificuldade. O celular de Lorenzo começou a tocar, um som estridente quebrando o clima de tensão palpável. Ele hesitou, apanhando o celular, mas antes que pudesse olhar, Jack saltou. Não, não atenda. Você não sabe quem está tentando entrar na sua vida. A tensão cresceu. Isadora viu a sombra de Beatriz se transformar em uma figura de raiva. Você não pode controlá-lo, Jack. Isso não é da sua conta. Lorenzo virou-se, o rosto congestionado. Essa é a minha vida. Eu não vou deixar você me aterrorizar contando mentiras. Beatriz se aproximou de Isadora. Cada passo, ecoando como um exemplo de lealdade quebrada. Eu não sou o inimigo aqui. Ele está mentindo, Isadora. Lorenzo não é quem ele diz que é. Há muito mais que você precisa saber. Com um movimento rápido, Jack puxou um pequeno dispositivo do bolso, um pendrive, segurando-o em direção a Lorenzo como se fosse uma arma. Tome cuidado com isso, porque dentro dele está a sua vida e a vida da Isadora, arruinada por segredos. E mandar isso pode não ser a melhor ideia. Mas o que tem nele? Isadora perguntou, um calor arrebatador começando a percorrer seu corpo. Jack sorriu, mas não chegava a ser reconfortante. Apenas tudo o que você precisa saber sobre quem realmente é Isadora, o que seu pai fez para protegê-la e o verdadeiro motivo pelo qual sua mãe sumiu.
O pânico cresceu como uma onda avassaladora. O que você quer dizer com o que meu pai fez? Isso ecoava como se cada palavra fosse uma facada, fazendo o mundo ao seu redor parecer prestes a desmoronar. Mas antes que alguém pudesse responder, um novo barulho ecoou no apartamento. A porta principal se abriu abruptamente e um grupo de homens entrou, armados e com expressões determinadas. O choque foi instantâneo. Isadora sentiu seu coração parar. "Estamos aqui para buscar o que é nosso", um deles gritou, claramente focado em Jack. Ali estava a tempestade que eles não viam chegando. Jack olhou de relance para os novos arrivistas e a cor em seu rosto desapareceu. "Vocês não deveriam estar aqui." Ele parecia ter perdido a confiança. Então Lorenzo, tomado por um impulso de defesa, gritou: "Saia daqui! O que vocês querem dele?" Os homens não hesitaram. Um deles se aproximou e puxou Jack para o lado, colocando uma arma em sua cabeça. "O passado está de volta, Jack. E desta vez você não tem como escapar." Isadora recuou para trás, sentindo como se o chão tivesse se abrindo sob seus pés. O que estava acontecendo? Todo o enigma que era sua vida estava desmoronando. Segredos, mentiras e agora esse novo nível de perigo. A revelação estava prestes a explodir antes que pudessem lidar com as brandas verdades que viriam à tona. A sensação de que sua vida nunca mais seria a mesma a consumia. A tempestade agora parecia um furacão prestes a se desatar. E quem sairia vivo disso tudo? A verdade sombria se aproximava e tudo estava prestes a mudar. O clima na sala estava tenso. Isadora sentiu o coração disparar enquanto o homem armado encarava Lorenzo e o grupo entrante. O pânico quente subia por suas veias e a adrenalina pulsava como um eco ensurdecedor. "O que está acontecendo?" Ela sussurrou, nervosa, passando os olhos de um para outro. Lorenzo, ainda diante do homem que ameaçava sua vida, e a de Isadora, respirou fundo. "Você não entende. Eu não sou o que pensa. A culpa não é minha." Sua voz vibrava entre medo e desespero. O homem armado, porém, não parecia impressionado. "Você deixou um rastro de mentiras e agora cada segredo vai se cobrar de você", ele disse com um sorriso cruel. Foi como se as palavras fechassem um cerco sobre Lorenzo, tornando-o um falador ansioso, tentando apenas sobreviver. Jack, ainda de pé, assistia à cena com um olhar satisfeito. Ele sabia que Lorenzo estava prestes a desmoronar. "O que você fez naquela noite, Lorenzo? A noite em que você permitiu que outro pagasse o preço pelas suas escolhas." A acusação era como uma bala perdida. O ar pesou na sala. Isadora olhou para Lorenzo, seu mundo começando a se desmoronar. O que esse passado escondido significava para ela? "Diga a verdade, Lorenzo. O que você fez?" Sua voz estava tremendo. E diante dessa pressão, as coisas começaram a se revelar com mais clareza. Lorenzo, percebendo que não podia mais esconder, olhou dentro dos olhos de Isadora e deixou escapar uma palavra: "Ariana." O nome pairou no ar, carregado de lembranças e dor. "Ela era sua mãe", ele completou, as palavras saindo quase como um sussurro. O silêncio foi cortante. Isadora mal conseguia processar. "Ariana? Minha mãe? Você a deixou para trás?" O nó na garganta dela se tornava insuportável. Cada palavra feriu como uma faca. O homem armado riu, um som frio. "E o pior, você nunca soube, não é? Seu pai estava disposto a fazer o que fosse preciso para proteger você." E com isso, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, mas não sem um preço. Lorenzo torceu a expressão, a culpa se tornando uma barreira intransponível. "Eu
Eu nunca quis que você ficasse presa nessa história, ele disse, a voz falhando. Mas o homem, sem paciência, avançou. Chega disso. O que importa agora são as consequências. Ele olhou para Jack, cuja expressão refletia um prazer sádico com a revelação. Isadora sentiu uma onda de raiva pulsar em suas veias. Como eles podiam ter feito isso? Como pôde viver com essa mentira? Por que você não diz tudo, Jack? Gritou Lorenzo, o desespero crescendo. Você só quer o caos. Você não se importa com ninguém. Claro que não. O que me importa é instalar o verdadeiro temor do passado nesta sala. Jack respondeu, dando um passo mais à frente. E cada um de vocês vai sentir isso. A tensão atingiu seu pico quando Isadora decidiu agir. Parem! Todos vocês! Sua voz ecoou firmemente, um traço de determinação ressoando nas paredes. Não deixem que isso continue. O homem armado hesitou. O que você vai fazer? Essa história é maior do que você consegue imaginar, garota. Você está se metendo em um problema. Mas Isadora não recuou. Eu quero saber a verdade e vou enfrentá-los. O olhar firme dela fez os homens perceberem que ela não tinha medo. Aquela era a hora de lutar, não fugir. Ela se virou para Lorenzo e, em um momento de coragem, puxou a mão dele. Juntos nós enfrentamos isso, sem mais mentiras. Mas antes que qualquer um pudesse agir, uma série de tiros ecoaram do lado de fora e a porta se estilhaçou enquanto um grupo policial invadia o apartamento. Os homens armados levantaram as mãos em um movimento involuntário e Lorenzo levou uma respiração aliviada. Aos poucos a sala se acalmou, os homens sendo detidos e as verdades finalmente expostas. Isadora, ainda tremendo, olhou para Lorenzo. Aquele era o início de algo novo. Mesmo com as cicatrizes ainda abertas, havia uma chance de reconstruir. Vamos enfrentar isso juntos. Eu não vou fugir, disse Lorenzo segurando a mão de Isadora com força. Um novo pacto surgindo entre eles. Com tudo o que aconteceu, a tsunâmica de emoções estava começando a se dissipar. Ela sentiu uma centelha de esperança, mesmo podendo não saber exatamente o que viria a seguir. E assim, enquanto as luzes azuis dos carros da polícia iluminavam a cena, Isadora aproveitava a última visão do caos se dispersando. Mesmo com incertezas pela frente, uma nova história estava prestes a ser escrita. A tempestade que tanto ameaçava agora talvez desse lugar a um novo amanhecer. E agora, amigo, não deixe essa história morrer. Se inscreva imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a trazer mais conteúdo incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. Quero saber tudo e não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com